Então, sétimo ano, o capítulo 8 do nosso livro, ele se diz respeito às chamadas expressões algébricas. Agora, guarda bem, sublinha esse nome, por favor, expressões algébricas. Mas, agora sim, a matemática vai ser a parte em que vocês vão começar a misturar, a utilizar ao mesmo tempo letras e números. E é a parte mais delicada do conteúdo. Porque quando você mistura letra com números, muitos não conseguem mensurar a concepção de trabalhar os dois ao mesmo tempo. Não conseguem. Então, o que acontece? É o momento em que você tem que ficar bem atento para que você não erre e não faça, e não cometa nenhum deslize. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo bem simples. Imagina aí no seu estojo. No seu estojo, você tem canetas e tem lápis. Por exemplo, você tem 3 canetas e tem 3 lápis no seu estojo. Olhem bem. Você tem 3 canetas e tem 3 lápis. Tem como você falar que você tem 6 lápis ou 6 canetas? Não teria como. Por que não teria como? São objetos diferentes. Você tem no seu estojo, que eu acabei de falar, 3 lápis e 3 canetas. Correto? Então, essa é a concepção inicial que nós temos para trabalhar as chamadas expressões algébricas. Você nunca vai poder misturar letra e números. Você não vai poder juntar num valor só. Você vai separar esses elementos através das operações matemáticas. No caso, através de somas, diferenças, multiplicações e até divisões. É aí que eu peço a você que tenha a sua maior atenção, que você não desvie o seu olhar, não desvie, não brinque. Tudo que eu passar de informações, você retenha com você, você leia de novo, que vai ser muito importante, ok? Vamos dar um outro exemplo interessante. Mas é o seguinte, eu tenho R$ 5 a mais do que meu tio, por exemplo. Olha o que eu acabei de falar. Eu tenho R$ 5 a mais do que meu tio. Eu te pergunto, eu sei quanto meu tio tem em dinheiro, em espécie? Eu não sei. O que eu sei é que eu tenho R$ 5 a mais que ele. Então, o que acontece na concepção geral? Se eu não sei como meu tio tem, eu vou escrever o quê? Jorge tem R$ 5 mais o que o tio tem. Eu começaria a mensurar uma situação matemática em que eu vou tentar descobrir um valor que eu não conheço. Antigamente, vocês viam esses termos das expressões algébricas naquelas equações, naquelas continhas de você descobrir o que estava faltando. Por exemplo, 5 mais quadradinho é igual a 10. Então, que valor mais 5 é igual a 10? É o 5. 5 mais 5, 10. Outro, 3 mais uma bolinha é igual a 20. Então, quanto vale aquela bolinha? Que valor mais 3 é igual a 20? É 17. Então, você já tinha essa noçãozinha de descobrir alguma coisa lá anteriormente. Só que agora, no caso, as expressões algébricas, elas são mais visíveis a nível de sétimo ano.
que é o lugar onde nós chamamos de expressões literais. O que são expressões literais? São expressões que, além de números, também possuem letras. Então, sublinhe esse termo aí, expressões literais. E olha que interessante. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas, chamadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, que as letras elas podem se tornar ou elas podem ter qualquer valor numérico, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos. Atualmente, as letras associadas a números constituem a base da álgebra e contribuem de forma eficiente na resolução de várias situações matemáticas. Antigamente, nós usávamos muito figuras geométricas, triângulos, quadrados, circunferências. Antigamente usávamos isso. Com o passar do tempo, a matemática ela foi necessitando de mais elementos. E para diferenciar, ela criou a chamada álgebra. E a álgebra trabalha a parte matemática vinculada a trabalhar letras e números. Essas letrinhas, que nós falamos de letras simplesmente, elas são chamadas de variáveis. Uma letra, ela se torna uma variável ou uma incógnita. Então, guarda também esse nome. Letra é igual a variável, que é igual a incógnita. Elas simbolizam a mesma coisa. Simbolizam o mesmo valor. Se você quiser até associar essas letras a objetos, também é interessante. Cada objeto para você simboliza uma letrinha diferente. Por exemplo, lápis, eu vou usar a letra L. Borracha, a letra B. Eu tenho no meu estojo 2 lápis e 4 borrachas. Como é que eu escreveria isso em expressão algébrica? 2L mais 4B. Ou seja, 2 lápis mais 4 borrachas. Então, reparem que você pode associar coisas do teu dia a dia para trabalhar as chamadas expressões algébricas, materiais do dia a dia. Aqui eu dei alguns exemplos, né? Não tão significativos. Por exemplo, 2x menos 5. Ou, no caso, o dobro de x menos 5. Ou 2 vezes x menos 5 vai ser a mesma coisa. Outro, 3a mais 2y. X elevado a 2 mais 7x. 5 mais x menos, abre parênteses, 5x menos 2. 10y menos 10x. A elevado a 2 menos 2ab mais b elevado a 2. São algumas expressões, existem diversas expressões algébricas. Algumas delas. Então, vamos relembrar aqui o que eu acabei de falar. Quando se fala em letras, eu posso falar em variáveis ou incógnitas, que são as mesmas coisas. Expressão algébrica são expressões matemáticas que apresentam, além de letras, também números. São expressões algébricas. Você pode visualizar essas letras através de objetos. Letras diferentes são objetos diferentes. E como eu disse, eu não posso unir
e dá uma quantidade total, objetos diferentes. Eu não posso, como eu falei ainda há pouco, eu tenho 2 lápis e 4 borrachas. Eu não posso falar que eu tenho 6 lápis ou 6 borrachas. Não. Eles são diferentes. Eu tenho, então, 2 lápis mais 4 borrachas. Essa é a quantidade que eu tenho. Então, é dessa forma que você vai começar a expressar atualmente os elementos. Tudo que você não conhece, o que é desconhecido, a matemática vai utilizar para vocês hoje letras. Você tem o alfabeto inteiro para trabalhar, desde A até a Z. Você pode utilizar qualquer variável, qualquer letra que você pense, você pode utilizar hoje. Então, a álgebra ela é muito vasta e é um dos conteúdos mais utilizados hoje a nível de 7º, 8º, 9º, ensino médio e até, dependendo da área, níveis superiores. Na área de engenharia, arquiteturas. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita facilidade de manusear esses elementos. Ok? Ao lado está escrito o seguinte: como é que eu posso determinar uma expressão hoje, matemática, que envolve o perímetro de uma figura? Primeira coisa, o que é perímetro? Para mim, o perímetro é o contorno de uma figura. É a soma do contorno de uma figura. Isso é o perímetro. Então, legal. Eu conheço o perímetro. Agora, as figuras, eu tenho que conhecê-las. Por exemplo, a primeira figura aí é um retângulo. O que é um retângulo para você? É uma figura de 4 lados, correto? Visualize o nosso quadro de sala de aula. Tem 4 lados. Ele tem 2 bases que são iguais e tem 2 larguras, numa ponta e na outra. A junção, a união desses 4 lados forma um retângulo. Agora imagine o seguinte, nessa minha figura aí, a largura dele é 2x. É o dobro de x. O comprimento é 4x mais 1. Mas esse 4x mais 1 se repete na parte inferior e na parte superior. Mas se eu quero achar o perímetro, o que eu teria que fazer? Somar todo o contorno. Foi o que está feito aí, ó. 4x mais 1, mais 2x, mais 4x mais 1, mais 2x. Esse é o perímetro. Só que reparem bem, tudo que eu obtiver a mesma letra são objetos iguais. Guarda isso. Tudo para mim que tiver a mesma letra são iguais. Então, por exemplo, o que tem letras iguais é o x. Tem 4x, 2x, 4x e 2x. Mas se ele tem a mesma letra, eu poderia reduzir a um valor só. É o que é feito na matemática. Isso que eu falei. Quando a letra for a mesma, quer dizer o quê? Está se referindo ao mesmo objeto. Por exemplo, eu tenho 3 canetas. Fui e comprei mais 2 canetas. Então, olhem bem. Eu tinha 3 canetas, comprei mais 2 canetas. Quantas canetas agora eu vou ter agora? Poxa, eu tinha 3, comprei mais 2. Eu vou ter, então, 5 canetas, correto? Mas por que eu pude unir as duas? Porque são o mesmo objeto. E a mesma coisa acontece com as letras. Como aí tem um 4x, tem um 2x, 4x, 2x, você poderia reduzir tudo isso aí num valor só, como se fosse apenas um único objeto. Aí você veria 4x mais 2x, 6x. Mais 4x, 6 mais 4, 10. 10x. Mais 2, 12x. Então, 12x. Vamos continuar. Ó, 1 mais 1, 2. Então, no total, ficaria o quê? 12x mais 2. Mas, tornando a falar, eu só posso unir elementos iguais, objetos iguais, letras iguais, variáveis iguais.
Se elas são iguais, como eu acabei de dar um exemplo de uma caneta, você pode reduzir isso a um valor só. Então, essa é a essência maior de uma expressão algébrica. É você poder reduzir, simplificar elementos que possuem as mesmas letras a um valor único, um valor igual. Tem um outro exemplo aqui embaixo. Agora, que figura é essa? É um triângulo. Tem 3 lados. Um lado é 2x mais 6, o outro lado é x mais 8, e o outro lado é 3x menos 2. Eu quero achar o seu perímetro. Então, quer dizer que eu quero reduzir esses valores. Então, perímetro o que é? A soma de todos os lados da minha figura. Então, eu faria 2x mais 6, mais x mais 8, mais 3x menos 2. Então, juntei, perímetro. Observem que existem letras iguais. No caso, 2x, 3x e 1x. 2x mais 3x, ou 2 mais 3, dá 6. 6 mais 1, quer dizer, 5. 5 mais 1 dá 6. Então, ficaria 6x. Agora, isso é visualizando a letra como se fosse um objeto igual, semelhante. Agora, em relação a números, 6 menos 2 dá 4. 4 mais 8 dá 12. Ou seja, então, reduzindo esse meu perímetro, ficaria apenas 6x mais 12. Então, vamos lá de novo, para vocês lembrarem. Eu quero que vocês fixem bem isso na sua mente. Com os trabalhos de expressões algébricas, tem como nós reduzirmos ela ao máximo. E como isso é feito? Quando você une, quando você junta, quando você vai reduzir, nós chamamos de elementos semelhantes. O que são valores semelhantes? São valores que possuem a mesma letra. Sempre associando a letra a um objeto. E se o objeto é comum, é o mesmo objeto, eu posso reduzi-lo a um valor só. Se você imaginar nesse triângulo que o x fosse, por exemplo, um lápis. 2 lápis, mais um lápis, que é um x, mais 3 lápis. Imagina se é um estojo esse triângulo. 2 lápis mais um lápis dá 3 lápis. Mais 3 lápis daria 6. Então, 6 lápis ou 6x. Reduzir, que é o mesmo objeto. 6 mais 8 dá 14. 14 menos 2 dá 12. Então, 6x mais 12. Essa é a parte estrutural, é a parte inicial, que envolve, no caso, as chamadas expressões algébricas. Continuando. Olha bem isso aí, interessante. Aqui eu começo a desmembrar de uma forma diferente para você, através da parte literal, da parte da literatura, da língua portuguesa. O dobro de um número adicionado a 20. O dobro de um número. Você não conhece o número? Eu sei que é o dobro dele. Adicionar quer dizer o quê? Mais 20. Quando você não conhece um valor qualquer, a álgebra estabelece para ele uma letra. Então, esse número que você não conhece, ele vai virar uma letra, que pode ser de A até Z. Você vai escolher essa letra inicialmente. Então, reparem bem. O dobro de um número, 2x, ou 2a, ou 2y, ou 2t, 2z, é o dobro de um valor que eu não conheço. Adicionado mais 20. Então, aqui ele deu 2x mais 20. Outro.
a diferença entre x e y. O que é a diferença? É menos. Então, é x menos y. Acabou. O triplo de um número subtraído do quádruplo desse mesmo número. O triplo de um número é 3 vezes ele. Aí, de novo, eu não conheço esse número. Eu não conheço esse número. Mas se eu não conheço esse número, fazer o quê? Você coloca a letra. O triplo de um número. Então, 3x menos 4 vezes esse mesmo número. Quer dizer, 4x. Então, 3x menos 4x. Então, repare que tem como você mensurar figuras geométricas relacionadas a isso. Ok? Então, olha bem de novo o retângulo aqui de novo. Imagine que nós quiséssemos achar o perímetro desse retângulo que está aí na figura de vocês, em azul. Então, vamos lá. Observem bem esse retângulo, todos vocês. O retângulo tem 4 lados. Tem, no caso, 2 bases e 2 comprimentos. Ou 2 larguras, né? E 2 comprimentos. A largura aí, para mim, é 2x. Então, vai ter uma largura de um lado e largura do outro. Então, 2x se repete 2 vezes. Isso é perímetro, hein? Comprimento tem na parte inferior e na parte superior. Então, ficaria 3x mais 5 e 3x mais 5. Visualizem letras como se fossem objetos. Mesma letra, objetos iguais. Objetos iguais. Então, se eu quero perímetro, o que fazer no caso sétimo ano? Eu vou unir o que eu tenho de valor. Ficaria, então, o 3x mais 5 mais o 2x mais o 3x mais 5 mais o 2x. Repare como o retângulo tem 4 dimensões, eu somei os 4 valores. Aí que eu acabei de falar. Alguns me perguntaram agora. Olha bem, presta atenção nisso aqui agora. Como ali o x para mim é a mesma letra, ele aparece 4 vezes, mas é a mesma letra. Imagine se no mesmo objeto 4 vezes. Eu poderia reduzir um objeto só, correto? Eu vou fazer. Tudo que é x, eu vou juntar num valor só. Como? Somando as quantidades. 3x mais 2x dá 5x. 5x mais 3x dá 8x. 8x mais 2x dá 10x. Então, reparem que eu reduzi a mesma letra a um valor só. Deu 10x. Mais 5 mais 5, que aparece 5 embaixo e 5 em cima. 5 mais 5 é 10. Ou seja, ficaria então o quê? 10x mais 10. Quando eu falo reduzir, no caso, é unir. Como eu falei com vocês, imagine que essa letra fosse um objeto que você tem nas suas mãos. Esse objeto está espalhado ao redor da sua mesa. E você vai juntar, vai unir esse objeto para um valor só. Tem um 3x, peguei, tem um 2x, tem um 3x de novo e tem um 2x. Eu reduzi esse objeto ao mesmo. Então, no total, deu quantos objetos que eu tinha semelhantes? 10. Deu 10x mais 10. Então, sétimo ano, o que eu quero que vocês vinculem na sua mentezinha agora, nesse momento, é que trabalhar com letras é como se fosse trabalhar com objetos. Objetos iguais, mesma letra. Objeto diferente, letra diferente. Então, se o objeto é o mesmo,
eu posso reduzi-lo a um valor só. Se é diferente, eu não posso reduzir. Vou dar um exemplo de novo. Imagine que eu tenho 5 canetas comigo. Ganhei mais 2 canetas. Então, 5 canetas mais 2 canetas vai ser igual a 7 canetas. Mas por que eu pude somar no total? Porque é o mesmo objeto, é a mesma letra. Agora, se eu tenho 3 canetas e ganhei 2 lápis, eu não posso falar a vocês que eu tenho 7 lápis, que eu tenho 5 lápis ou 5 canetas. Não, eu tenho 3 canetas mais 2 lápis. Esse é o vínculo que a matemática utiliza. Eu só posso agregar, eu só posso unir quando forem objetos semelhantes, objetos iguais. Se não for, eu não posso nem tocar, eu posso deixar apenas demonstrado aí. No caso x e y, eu posso só deixar ali escrito. Eu não posso unir nenhum valor, que são diferentes. Ok? Isso é o termo desconhecido, isso é a parte inicial da álgebra, ok? Tá? Então, fique com Deus, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula.